Bom dia a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Lucas Tortelli, sou superintendente da ADIT Brasil e eu gostaria de dar as boas-vindas a todos na primeira ação, no primeiro webinar da entidade neste ano. Como podem ver, eu estou vendo esse vídeo através de selfie, não estou no escritório no momento, mas eu não podia perder a oportunidade de desejar a todos um feliz 2019, repleto de sucesso, realizações, de negócios e de muito aprendizado. Agradecer também a todos que estiveram conosco no ano de 2018, agradecer pela confiança depositada na ADIT. Gostaria de sugerir, para quem não nos segue ainda nas nossas redes sociais, que o faça. Este ano tem muita ação bacana saindo do forno, então vale a pena nos acompanhar a nossa agenda. Falando um pouquinho sobre a agenda, sobre as ações de 2019, eu queria convidar a todos para conhecer a missão técnica Comunidades Planejadas para o estado de São Paulo. Visitaremos muitos empreendimentos bacanas e acompanhado dos profissionais do mais alto nível. Essa missão ocorrerá em março. Quem quiser conhecer um pouquinho mais dos empreendimentos que serão visitados, visite nosso site www.adit.com.br. Ainda falando sobre ações, gostaria de lembrar que no dia 1 e 2 de abril teremos o ADIT Júris em Florianópolis. Lembra a todos que o ADIT Júris não é um evento somente focado a advogados, a escritórios de advocacia, de forma alguma. Ele é um evento aberto para CEOs, diretores, gestores, empreendedores que queiram se atualizar sobre a legislação vigente dos mercados imobiliários e turísticos. Teremos muitos assuntos relevantes, como a lei do distrato, a nova lei de multipropriedade e vários outros. Vale muito a pena estar presente. Ainda sobre nossas ações, eu gostaria de convidar em primeira mão a todos para participar da missão técnica Londres e Escandinávia. Será uma missão sublime, onde passaremos por Londres, Estocolmo, Malmo, Copenhague. E essa missão, voltada para o urbanismo, ela está sendo coordenada por dois grandes nomes internacionais, Kai Esteves, da Place for Us, e o Maurício Duarte, da Gale Architects. Inclusive, teremos nessa missão técnica um dia de visita e palestra no escritório do Gale. É realmente imperdível. Essa missão ocorrerá em maio e dentro de 10 dias estaremos abrindo as inscrições no nosso site. Vale a pena conferir. E por fim, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Juliana Mello, uma grande parceira da ADIT, esteve conosco em 2018, nos ajudando a difundir conteúdo, difundir conhecimento. E esse ano não poderíamos começar de forma melhor do que com ela. Juliana Mello, diretora da Fortsec, falando um pouquinho de como captar recursos para empreendimentos de multipropriedade e loteamento. Empreendimentos esses que não possuem formas de crédito fácil na prateleira. Então, o webinar de hoje terá a duração de 1 hora, aproximadamente 45 minutos de conteúdo e 15 minutos de perguntas e respostas através do próprio aplicativo. Então, eu desejo a todos um bom webinar, de muito aprendizado. E Juliana, mais uma vez, muito obrigado e vamos em frente. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Mello, sou sócia e diretora da Fortsec. Aqui na Forte eu cuido da área de novos negócios. Então, dentre todas as nossas atividades, uma das que eu faço é a modelagem das operações. Nessa apresentação, eu pretendo dividir com vocês tudo que a gente olha, tudo que é viável estruturar no mercado de capitais e tudo que o mercado vem oferecendo para loteamento e fracionados, tá? Antes da gente começar a apresentação, eu gostaria de agradecer a ADIT mais uma vez também pela oportunidade.
A gente tem 5 grandes eventos no ano, que nos permite trocar conhecimento, que são excelentes, mas eu sei que muita gente não tem disponibilidade nas datas dos eventos. Então, aqui está uma super oportunidade para mim e para todos, para a gente aí trocar conhecimento. As perguntas estarão abertas, a minha intenção é deixar com que vocês interajam comigo, até para eu direcionar aqui o conteúdo que eu estou trazendo hoje, tá? Também gostaria de reforçar aí que o Lucas bem colocou, a missão técnica é uma boa oportunidade para todo mundo conhecer outros mercados. O ano passado eu tive com a ADIT nos Estados Unidos e eu acho que a missão desse ano vai ser bastante rica. Vamos lá. Aqui eu vou começar falando um pouquinho do mercado. Depois das eleições, a gente sentiu, eu aqui na posição de securitizadora, eu senti dos dois lados uma grande euforia. Tanto do empreendedor, né, na retomada dos projetos, muitos empreendedores aproveitaram a crise, os 3 últimos anos, para adquirir propriedade, terrenos, e o que foi uma boa conduta, né? E agora o mercado também, na parte dos investidores, uma grande euforia para entrar em papéis diferentes. Aqui eu coloco 4 notícias que saíram recentemente no mercado, já dando sinais dessa euforia. Então, com a retomada do mercado, a gente aí com a expectativa de que as contas públicas, que tenham um controle maior das contas públicas, a volta do emprego, enfim, essa estabilização da economia tende a fazer com que as taxas de juros fiquem num patamar baixo e os investidores procurem por novas alternativas de investimento, tá? Eles se forcem a olhar para outros mercados. Aqui a gente tem também falando da retomada do mercado imobiliário, especificamente para imóveis residenciais, e aí eu vou falar um pouquinho da SBPE na sequência, que a gente vê uma euforia também nesse mercado, mas é um mercado atendido muito pela poupança, e aí, como esse mercado também tende a retomar, a poupança deve ficar também concentrada ainda para este mercado. E aí a gente tem algumas regulamentações que vieram ano passado, e aí eu gostaria de frisar a de distratos e a regulamentação da multipropriedade, que foi um marco para o segmento, traz maior confiança para os investidores, e hoje eu já sinto, tá? No mês de dezembro e janeiro foram meses muito movimentados. Estou falando foram porque a gente já está quase no finalzinho de janeiro, e eu tenho sido muito procurada pelos investidores, grandes investidores, já olhando com outros olhos aí o mercado de loteamentos e o mercado de multipropriedade. Falando rapidamente, a gente sofreu bastante no mercado para captar recursos aí para o mercado de loteamento, muito por conta de alguns papéis que defaltaram aí durante a crise, né? Então, algumas operações com as estruturas muito soltas fez com que o investidor ficasse receoso de novo em entrar nesse tipo de investimento. Recentemente, a gente fez um trabalho bastante grande, bastante forte nesse segmento, para mostrar que dá sim para fazer operações que sejam saudáveis para o empreendedor e, consequentemente, sejam bons investimentos
para fundos, family offices, enfim, para investidores no geral. A gente aí nos últimos anos, a gente colocou mais de 1,5 bilhão em operações especificamente de loteamentos e multipropriedades, e isso mostra como o mercado já tem olhado para esses papéis, e eu acho que agora, com a economia forçando os investidores a olharem para papéis fora do comum, fora do tradicional, para ganharem maiores retornos, vai fazer com que esse apetite seja maior ainda, tá? Passando um pouquinho para o próximo slide. Bom, o que eu estava comentando aqui, né, sobre a euforia do mercado da incorporação, que vem também junto com a retomada da economia. Aqui a gente vê no primeiro gráfico que a nossa economia ela já está retomando. Esse gráfico fala dos últimos 4 trimestres, tá? Então, a gente vê uma retomada aqui da economia, a mensuração aqui é o PIB, e aqui nos gráficos de baixo, a gente tem a variação da SBPE. No gráfico da direita, a gente vê que a captação ela tem aumentado, só que isso não traduz no maior saldo de SBPE. O que significa isso? A gente já começa a ver as pessoas a migrarem de investimento. Ou seja, muitas pessoas entraram nesse mercado, mas muitas também saíram em busca de investimentos diferentes, né, que tragam maior retorno. Nesse sentido, como a poupança ela é funding do mercado tradicional, hoje, bancário, do mercado imobiliário, tá? A gente, com o crescimento da economia, a gente vê que esses recursos ainda vão ser destinados para o mesmo segmento, que é a incorporação. O que eu quero dizer aqui é que os mercados de loteamento e fracionados continuarão sendo a nossa expectativa, né, o que é o que a gente imagina, esses mercados continuarão sendo desatendidos pelo mercado bancário tradicional. Ou seja, esses projetos não vão ter aquele funding que a incorporação tem, que é o plano empresário. Que acompanha o desembolso de obra, enfim, o descasamento de obra, e o único funding que a gente ainda continuará vendo é o capital de giro, que são linhas de financiamento de curto prazo, descasadas com o fluxo desses projetos, e que pedem um pagamento no curto prazo, 24 meses, enfim, e às vezes as obras nem terminaram e o empreendedor já precisa pagar essas linhas de financiamento. Nesse sentido, esses mercados eles são atendidos por outros mercados, né, que é o mercado de capitais. Então aqui a gente pode falar de 2 tipos de alocação. O equity, que basicamente é investidores que entram na sociedade do empreendimento, são investidores capitalistas. Então, quando o empreendimento ele já foi lançado, na verdade ele já foi aprovado, não foi lançado, não tem vendas suficientes para que a carteira seja trabalhada, o aporte de recursos é feito via sociedade, via equity. Quando a gente olha esse tipo de funding alternativo, muitos empreendedores tendem a achar que é a melhor solução. Mas ela não é a mais barata, muito pelo contrário.
quando um investidor ele entra nesse estágio do empreendimento, o risco dele é muito maior. E ele vai querer surfar a TIR do empreendimento, a mesma TIR que o empreendedor que identificou o terreno, comprou, fez o projeto, colocou todos os envolvidos no projeto, juntos na operação, que teve muito mais trabalho, ele vai ter que surfar a mesma rentabilidade do empreendedor, tá? Geralmente, as taxas aí de retorno vão de 20% a 40%, depende muito do projeto. Quando a gente está falando de dívida, né, via mercado de capitais, e aí a gente tem operações estruturadas diversas, e dentre elas a gente tem o CRI, que é o título utilizado na securitização, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliário. O investidor ele vai exigir uma rentabilidade menor, dado o risco menor, porque já existe uma carteira para ser securitizada, enfim, ou para ser antecipada via outro título, por exemplo. E nesse sentido, a gente tem possibilidade de entrar em diversas fases da operação. Falando especificamente da securitização, legal entrar aqui que a securitização, que hoje a gente entende como a melhor forma de captar via mercado de capitais, recursos via mercado de capitais, a gente entende isso porque, na verdade, é um papel que tem um dever fiduciário bastante grande, então, não só da securitizadora, como do agente fiduciário, isso traz uma proteção para o investidor, e, além disso, a gente tem também a isenção de imposto. Então, isso se traduz, na verdade, no final do dia, em taxa. Então, em colocação do papel por uma taxa mais baixa. Nesse sentido, é importante mencionar que existem diversos outros títulos que podem ser estruturados para que a gente levante recursos via mercado de capitais, mas hoje o CRI, por conta dessas duas características, tem sido um papel super atrativo no mercado de capitais. E principalmente agora a gente tem tido bastante demanda dos investidores, tá? A securitização é um processo feito só por empresas securitizadoras, como a Fortsec, uma empresa regulada, tá? Ela consiste em estruturar, na verdade, todos os créditos, ela é lastreada por um título de crédito, né? No caso das carteiras de fracionados e de loteamento, a venda das cotas, a venda dos lotes. Essas vendas a gente traz a valor presente e com base nesses contratos vão virar CCIs, né? Que vão lastrear os meus CRIs e com base nisso eu empacoto esses recebíveis num CRI e levo isso ao mercado de capitais. Com esses títulos, eu levanto recursos do mercado de capitais, coloco esses recursos junto a projetos, pode ser durante a fase de obras desses empreendimentos ou depois da fase de obras. E o pagamento dessas carteiras é que vai remunerar o investidor no dia a dia. Um pouquinho mais na frente a gente entra nas estruturas detalhadamente, tá? Seguindo aqui, a gente fez um slide aqui de mitos. Muita gente no mercado entende a securitização como algo distante, uma operação muito complexa, feita para grandes players,
Muito se acreditou que só empresas CRIs e CRAs corporativos fariam sentido no mercado, para grandes empresas, multinacionais, enfim, isso não é verdade. Depois veio o mito aí de que só operações acima de 15, 20 milhões fariam sentido, também não é verdade. Enfim, eu vou passar por cada mito aqui que a gente listou. Precisa de alienação fiduciária? Não. Quando a gente começou a entender sobre o mercado de loteamentos, ficou bem claro que a gente tem diversos tipos de empreendimentos destinados a diversas classes sociais, com diversos preços. E a alienação fiduciária, muitas vezes, inviabilizaria a venda desse lote. Então, hoje, a gente tem diversas estruturas que eu não preciso de alienação fiduciária de lote a lote, e eu pego a alienação fiduciária da SPE, da empresa desenvolvedora. Por que eu faço isso? A minha intenção não é retomar, não é executar a garantia, mas é garantir que a obra vai ser entregue. Então, uma vez que eu capto recurso para esses projetos, eu tenho certeza que os recursos das obras estão garantidos. Nesse sentido, se por um acaso a gente observar qualquer atraso de obra, qualquer dificuldade de aporte, a gente consegue administrar a SPE para que esse empreendimento seja entregue, para que a carteira continue saudável e o investidor receba aí o pagamento, as PMTs, mês a mês, no pagamento do recurso investido, tá? A obra precisa estar concluída? O mercado de securitização, e eu estou falando de pouquíssimo tempo atrás, só fazia operações through sale, ou seja, a venda definitiva. A venda definitiva ela só era possível através de lotes com alienação fiduciária e projetos prontos, porque, na verdade, vender a carteira, para você sair da sua carteira, você precisa ter o empreendimento entregue, como acontece em diversos tipos de operações performadas até na incorporação. Ou seja, quando você vende totalmente a carteira, você não pode ter mais nenhum risco atrelado ao empreendimento. E por isso a gente falava apenas de operações após obras. Isso não fazia o menor sentido, porque, na verdade, esse mercado, tanto o de multipropriedade quanto o de loteamento, ele é desatendido porque ele não tem funding para a obra, né? E o descasamento de fluxo é gigantesco. A gente tem obras de 2, 3, 4 anos e carteiras com mais de 10 anos. Então, para a gente suprir esse descasamento e a gente montar um produto que, sim, faça sentido para o mercado, a gente precisou entender como se dava essa operação e no dia a dia e conseguiu viabilizar projetos para a execução de obras. Muitos me perguntam qual é o mínimo de obras, qual é o mínimo de vendas. A gente não tem uma receita de bolo, tá? A gente estuda caso a caso, então tem obras que a gente já entrou com 0 de performance, tiveram obras que a gente entrou com 50%, 60%, 70%. O que vai sempre ditar a minha operação? Carteira. Então, como eu estou securitizando recebível, eu preciso ter recebível suficiente para garantir a execução da obra no estágio que ela estiver no momento da liquidação da operação. Juliana, você levanta só recursos, eu estou em fase de obras, né? Você levanta recursos só para as obras? Não. A gente sabe que a TIR desses projetos, tanto de multipropriedade quanto de loteamento, são relevantes, bem maiores do que o mercado de incorporação.
isso significa que a margem é maior, então que as carteiras, elas vão ser bem maiores do que não 3, 4, 5 vezes o valor de obras. Isso significa que, se o empreendimento ele tem um potencial de vendas grande, ou já vendeu bastante, e eu consigo já com a carteira garantir as obras, se essa carteira me dá outro potencial de liquidação acima disso, a gente faz. Para capital de giro, enfim, para outras destinações imobiliárias do recurso, tá? Outra pergunta que chega para a gente eu tenho meu cliente, eu conheço o meu cliente, eu vou ter que abrir mão da cobrança? Não. Se as empresas fazem bem o trabalho de cobrança, a gente vai optar por deixar a cobrança com a empresa. A gente não mexe em time que está ganhando. A gente entende que o empreendedor conhece sim o cliente dele, sabe por que ele comprou, sabe como reter esse cliente, enfim. E a securitizadora vai fazer só o espelhamento da carteira e acompanhar os recebíveis no dia a dia. A nossa intenção aqui é ser um parceiro do empreendedor. Então, entender por que a carteira está sofrendo. Com a nossa experiência aqui, a gente tem mais de 80 mil créditos em carteira, ajudá-los a melhorar essa carteira quando ela começa a piorar. Enfim, se a gente entendeu, se o empreendedor preferir que a cobrança venha para a operação na sua totalidade, a gente pode fazer isso, tá? É uma alternativa, mas não é uma obrigatoriedade, tá? A quarta pergunta, a carteira precisa ser auditada, certificada desde o lançamento do empreendimento? Não. Muitos loteadores, principalmente, me procuram e falam, eu tenho um novo loteamento a lançar, que eu já vou deixar preparado para securitizar, mas eu tenho outros loteamentos que eu não vou conseguir securitizar porque eu não me preparei, eu não auditei, eu não certifiquei essa carteira desde o início. Não tem problema, tá? É interessante que isso seja feito? Isso é importante porque na hora que a gente vai fazer a pré-análise da operação, a gente é mais assertivo no volume a ser liquidado, no volume a ser captado pela operação, ao montar a estrutura da operação. Mas não é necessário, porque uma vez que a gente analisa a operação, num segundo momento, a gente parte para a auditoria e aí a gente pode rever a estrutura ou deixá-la como foi previamente planejada, tá? Então, a auditoria a gente pode fazer durante a estruturação das operações. E aí eu não estou só me referindo à securitização, eu estou me referindo a todos os produtos aí de mercado de capitais disponíveis para esses segmentos, tá? Precisa de estudo de mercado? Não. Obviamente que quando a gente vai entrar num projeto, vai analisar um projeto, a gente vai entender qual a viabilidade de vendas desse projeto. A gente vai olhar o histórico, a gente vai olhar a região, a gente tem um trabalho interno e não só a Fortesec, como todos os outros players fazem esse dever de casa. O estudo de mercado, ele vai ser primordial nas operações de equity, tá? Quando os investidores, eles vão entrar numa operação que ainda não teve o seu lançamento, as vendas não começaram, e existe uma insegurança maior, esse investidor vai ser importante para esse investidor ter uma opinião de uma empresa especializada em estudo de mercado, tá? Mas isso também pode ser feito durante a estruturação da operação, tá? Volume mínimo. De novo, que eu já tinha comentado um pouquinho antes, operações só de 15, 20 milhões fazem sentido acima disso. Isso é mentira, tá?
A gente tem operações dentro de casa de 3,5 milhões, 4 milhões de emissão. Isso significa que a gente consegue sim fazer uma operação com custos enxutos, para que essas operações sejam viáveis. A gente nunca vai estruturar uma operação que não seja atrativa para o empreendedor, porque naturalmente ela não vai ser atrativa para o investidor. Eu preciso que a empresa que está captando, ela continue saudável, ela continue com o seu lucro, ela aumente a sua rentabilidade através da alavancagem, ela consiga cobrir toda a exposição de caixa, e isso traz um fôlego maior para os empreendedores. Muitas vezes eles conseguem, inclusive, não só fazer um empreendimento e fazer mais de um ao mesmo tempo, com alavancagem financeira saudável. Então, a nossa intenção aqui é sempre montar operações que façam sentido para todas as partes. E sim, no mercado de capitais existem operações menores, tá? De novo, eu não estou aqui só me referindo à securitização. Há necessidade de recompra de crédito quando ocorre o distrato? Não. Não necessariamente, tá? A operação, quando ela é feita durante obras, ela tem a cobrigação do empreendedor. O que isso significa? Que, na verdade, você está captando um recurso no mercado que ele vai ser pago no tempo, então é uma dívida. Só que a gente estrutura a operação para que o fluxo da operação pague a operação. Então, a gente tem aí um fluxo, por exemplo, de 10 anos de recebíveis. Eu acho que é legal até eu colocar nesse gráfico, passando um pouquinho. O fluxo da operação, ele sempre vai estar abaixo do fluxo de recebíveis do projeto. Então, a gente não vai fazer uma operação de 36, 48, 24, porque por mais que elas sejam um pouco mais alongadas, se elas descasarem do projeto, todo o recurso que entra na conta da operação, eu vou precisar utilizar esse recurso para pagar o investidor. A ideia é que não, que de todo o recurso que entra na minha conta, parte dele eu uso para pagar o investidor e parte dele eu devolvo para a empresa. Por quê? Eu entendo que essa operação é uma operação mais saudável, porque a empresa tem outros custos. São pessoas, impostos, marketing, vendas, e custos muito pesados. Quando a gente está falando de multipropriedade, o custo de venda é altíssimo, né? Chega a representar, dependendo do projeto, de 20% a 40% da operação. Enfim, então a gente precisa dar essa folga mês a mês para o empreendedor. O que eu estou dizendo aqui é que do recurso que cai na minha conta, parte eu uso para o investidor e parte eu uso para devolver. A operação ela é feita para que isso acompanhe o fluxo da carteira pelo tamanho da carteira. A gente tem carteiras muito longas, 180 meses, 200 meses, 240 meses. Geralmente, eu não gosto de montar operações tão longas desse jeito, porque isso traduz em taxa, né? Quanto maior o prazo da operação, maior a incerteza dela, né? Eu tenho um cenário macroeconômico daqui a 10 anos, eu não vou conseguir prever com exatidão. Então, o investidor, ele tende a projetar esse risco nas taxas, mas eu consigo fazer operações de 140, 120 meses. Então, eu consigo fazer uma operação bem saudável que devolve o excedente mensal para o empreendedor. Por isso, os distratos, eles não afetam no dia a dia. Então, o distrato, ele volta para a carteira, o empreendedor volta a vender essa unidade, seja ela uma cota ou um lote, e depois que ele revende, volta o recurso desses créditos, voltam a cair na conta da operação, eu tiro parte, pago o investidor, e a outra parte eu devolvo
para o empreendedor. Quando eu faço corte, por exemplo, operações maiores, 180, 200 meses, quando eu faço um corte menor nessa operação, essa carteira, depois dos 120 meses, por exemplo, volta integralmente para o empreendedor. A ideia aqui é sempre fazer uma operação super saudável, né? A gente tem diversos outros tipos de operação no mercado que utilizam o fluxo total para pagamento da dívida, para acelerar a dívida. Isso também é uma possibilidade, a gente pode, tanto na securitização como em outros papéis, deixar a critério do empreendedor essa possibilidade, mas a gente entende que a operação que faz mais sentido é essa que está aí na tela de vocês. Muitas dessas operações que antecipam aí o pagamento do investidor exigem um pré-pagamento, uma multa de pré-pagamento ou refletem na taxa da operação, aumentam a taxa da operação durante o tempo. Por quê? O prazo de alocação do recurso, quando o investidor ele coloca o recurso no investimento, ele tem exatamente o prazo de alocação daquele recurso. Então, ele se programa para realocar aquele recurso depois de 10 anos, 8 anos, enfim, no prazo da operação. 3, 4. E se esse dinheiro ele volta antes, ele tem um novo custo de alocação desse capital. E como ele firmou um contrato, né, antes que ele colocaria um dinheiro naquele papel dentro daquelas condições, se aquilo é diferente do planejado, sim, vai ter uma multa de pré-pagamento ou isso vai refletir na taxa. Nesse sentido, por isso que é bom sempre, em todas as estruturações, ter em mente que a operação ela tem que ser saudável para os dois lados e aí a minha sugestão aqui é que os entendimentos sejam bem travados no início, tá? Por quê? Se o empreendedor, por exemplo, colocou lá no fluxo dele qual seria a alavancagem dele, em qual taxa ele tomaria aquele recurso, em qual prazo, e aí ele entende que aquilo é viável. Quando isso começa a sair do controle dele, isso pode fazer com que a captação que ele fez lá atrás, entendendo ser saudável, passe a não ser mais atrativa como ele imaginava ser. Por isso que aqui a gente gosta muito dessa operação que acompanha a carteira durante muito tempo, durante a maior parte do tempo, e aí deixa uma folga que permita que aconteçam os distratos, enfim, que permita uma revolvência natural que a carteira, por exemplo, de multipropriedade tem, e aí a operação não exige aporte, principalmente na fase mais crítica do projeto, que é a da construção, tá? Vou voltar um pouquinho, desculpem eu ter saído aí da ordem, vou voltar um pouquinho dos outros slides. Aqui, eu vou passar rápido também por esse slide, porque é um fluxograma daquilo que eu comentei com vocês, né? De como se dá o processo de securitização. Então, eu tenho um contrato de compra e venda, esse contrato de compra e venda, ele é cedido para uma empresa, para uma companhia securitizadora, como a Fortsec, que vai empacotar isso num CRI e colocar junto aos investidores. Essa captação junto aos investidores vai ser repassada para os empreendedores para que eles utilizem esses recursos aí no seu negócio, né, no próprio projeto ou em outros, dependendo da operação. Aqui, legal eu mencionar que tudo que eu estou falando vale para outros tipos de operações. São elas incorporação, corporativo, aluguéis, shopping centers, por exemplo. A gente está concentrando aqui no mercado de loteamentos e resorts fracionados,
mas a captação via mercado de capitais, ela também funciona para outros tipos de negócios com estruturas bastante semelhantes, tá? Outra coisa que vale mencionar nesse slide que eu mostro aí a diferença entre o fluxo da operação e o fluxo do CRI ou de qualquer outro papel no mercado de capitais, é que aqui na Forte, outra coisa que a gente entendeu viável foi estruturar um plano empresário. Eu gosto de chamar de plano empresário porque ele segue muito a lógica dos financiamentos de incorporação feito pelo mercado tradicional bancário, né? O plano empresário tanto para multipropriedade quanto para os loteamentos. O que significa isso? Quando a gente vai ao mercado de capitais, isso é natural que aconteça, eu tenho uma emissão, por exemplo, de 20 milhões, né? Que vai financiar uma obra por 2 anos. O mercado de capitais tradicional tende a fazer toda essa captação em D0, porque ele precisa garantir que todo o recurso necessário para obras vai ser captado e as obras vão ser concluídas. Nesse sentido, a gente aqui na Forte entendeu que a outra estrutura viável seria eu consigo firme de colocação do investidor em D0, mas eu não capto todo o recurso em D0, porque na verdade esse recurso ele fica retido num fundo de obra que ele é liberado contra a medição. O que significa que eu vou ter certeza que os recursos vão ser colocados na obra, mas eu tenho um recurso retido já pagando toda a remuneração do investidor sem ser alocado, né? Então, o que a gente fez aqui na Forte foi montar uma estrutura que eu capto esse recurso no tempo, o que eu chamo de tranches, e eu liquido isso conforme necessidade do projeto, né? Conforme o andamento da obra. Isso é importante porque eu tenho uma economia aí para o empreendedor significativa, né? A operação ela fica muito mais eficiente e do ponto de vista de alocação de recursos pelo empreendedor e para o investidor também é uma segurança, porque ele tem uma operação mais saudável e ele sabe que todos os recursos vão ser direcionados para o projeto, então ele tem uma maior certeza sobre o fluxo de recebível dele, e aí isso naturalmente também se traduz em taxa na colocação do papel. Aqui eu coloquei algumas vantagens aí dessa captação via mercado de capitais, né? Desse funding alternativo. Então, a gente tem a desintermediação bancária, é saudável que as empresas elas façam um mix de captação. Então, aí a gente tem a diversificação de recursos, a gente aumenta a TIR dos projetos, então, o retorno sobre o capital investido, o empreendedor vai investir um capital muito menor para um retorno um retorno ainda relevante, né? Quando a gente está falando de dívida, que eu não estou falando do equity, porque o equity vai exigir um retorno semelhante ao do empreendedor, porque ele é um sócio no projeto. Então, quando a gente está falando de dívida, a gente está falando de taxas mais baixas e aí essa TIR fica consideravelmente para o empreendedor, grande parte dessa TIR. Então, o retorno sobre o capital investido, ele aumenta e na verdade, o empreendedor, com capital próprio, por exemplo, ia conseguir fazer um projeto e quando ele consegue essa alavancagem financeira, ele consegue tocar mais de um projeto ao mesmo tempo, por exemplo. Então, não só ganhar em um, mas também rentabilizar em outros projetos e isso aumenta significativamente os ganhos e faz com que a empresa cresça num outro ritmo, né?
Uma coisa que eu gosto de falar é do acesso ao mercado de capitais, né? A primeira vez que a empresa acessa o mercado de capitais, os investidores não sabem quem é a empresa. Quando ela começa a acessar, ela vai uma primeira vez. Na segunda, os investidores já sabem quem é a empresa, como ela trabalha, o tipo de projeto que ela entra, enfim. E aí essa confiança também se traduz numa captação mais eficiente. Então, a tendência é que, uma vez que a empresa entrou no mercado de capitais e a operação dela foi saudável, pagou o investidor adequadamente, enfim, a tendência é que os investidores entendam o risco dessa empresa para uma segunda ou terceira operação, um risco menor, e isso naturalmente precifica a operação e traduz em queda de taxa, tá? Então, a gente tem aqui uma fonte de recurso de longo prazo, a gente está falando de operações que acompanham a carteira, então não estou falando de 2, 3 ou 4 anos, tá? Pode ser esse prazo, se a carteira for uma carteira mais curta, mas pode chegar a 10, 12 anos, tá? Enfim, naturalmente essa operação de mercado de capitais, ela exige uma melhora natural da governança. A gente tem aqui muitos clientes que nos agradecem, porque a securitização levou essas empresas para um outro patamar de gestão, deixou-as mais eficientes. Então, é natural que isso aconteça durante o acesso ao mercado de capitais. É legal eu mencionar também que muitas empresas imaginam que, eu preciso ter o balanço auditado para conseguir captar recursos no mercado de capitais. Não necessariamente, tá? Os projetos, quando a gente olha primeiro o projeto tem que ser bom e ele por si só ele tem que pagar o investidor. A captação ela tem que ser saudável por conta do projeto. Obviamente a gente vai olhar balanço, obviamente a gente vai olhar quais são as outras linhas de financiamento tomadas pela empresa, mas não necessariamente eu preciso ter o balanço auditado. Quando a gente está falando de operações acima de 100 milhões, daí eu indico para que essas empresas tenham balanço auditado, porque isso vai dar maior credibilidade, de novo, maior confiança, isso se traduz em taxa, tá? Bom, enfim, eu acho que eu já falei bastante, eu até me excedi aqui no tempo que a gente tinha planejado. Rapidamente, passando aqui pela história da Forte, só para vocês terem uma ideia, em cerca de 2 anos a gente captou 1,5 bi para esses 2 segmentos, a gente tem mais de 80 mil créditos geridos aqui dentro de casa, são mais de 75 empreendimentos em 40 cidades, né? O mercado de multipropriedade, a gente foi precursor desse mercado, e muitos perguntam para a gente como é que a gente conseguiu fazer com que com que investidores apostassem nesse mercado, alocassem grandes quantias nesse mercado, e a mesma coisa para loteamento, por conta aí desse trauma que eu comentei com vocês no passado, de operações que foram defaltadas. O nosso DNA é de gestão, a Forte ela tem uma gestão muito próxima das operações, o nosso DNA é uma gestora de CRIs e não simplesmente uma securitizadora. Isso faz com que a gente acompanhe cada operação como se fosse um fundo. Então, a gente reporta essas operações no dia a dia, um acompanhamento muito próximo com o empreendedor, e foi com essa confiança, com a transparência que a gente dá para a operação, para ambos os lados, o tomador e o investidor, e com essa gestão diferenciada que a gente conseguiu ganhar um espaço relevante no mercado. Hoje, em fracionados, a gente com certeza tem mais de 90% de share,
no financiamento desse tipo de negócio. E hoje, também em loteamentos, a gente posso dizer, um dos principais players, se não o principal, levantando recursos aí, cerca de 600 milhões para 700 milhões para loteamentos nos últimos 2 anos, tá? Eu vou abrir para perguntas, eu acho que eu já me estendi demais, e aí fiquem à vontade para me perguntarem. Aqui, qual a base de avaliação das garantias das unidades vendidas em multipropriedades, uma vez que a venda de frações soma um valor superior ao valor de avaliação das unidades? De novo, tá? Fabiana, obrigada pela tua pergunta. Quando a gente olha a operação, a gente olha fluxo de recebível, tá? Então, não é aquela operação tradicional que eu olho o LTV, o Loan to Value, ou seja, o valor emprestado frente ao valor do empreendimento. Quando eu olho essas carteiras de multipropriedade, primeiro que elas têm sim um valor além do que realmente vale a construção do empreendimento em si, mas o valor de obras, naturalmente, ele é menor do que o valor da unidade. Então, por mais que isso seja fracionado e eu consiga ter um incremento da receita por conta desse fracionamento, eu olho não só o valor da unidade, mas sim o fluxo de recebível desse projeto, tá? No limite, se a operação tivesse que executar todas as unidades, a gente conseguiria pagar o valor financiado de obras, mas esse não é o intuito. A gente olha fluxo de recebível, né? Até porque no mercado de multipropriedade, a gente não está falando só do imóvel em si, a gente está falando de uma operação que oferece serviço, oferece hotelaria, experiência, né? Uma segunda moradia, né? Uma moradia de férias aí para o comprador. Então, a gente avalia aí o fluxo de recebível do empreendimento. Bom, posso disponibilizar sem problemas. A gente disponibiliza a apresentação. A possibilidade de captar esse recurso com base em uma SPE com obra já finalizada é entregue? Com o objetivo de investir em outro empreendimento? Sim. Por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. A gente pode ter um empreendimento que a carteira ela excede tanto o valor de obras que a gente consegue emitir uma operação para cobrir obras e liberar um recurso adicional com base nessa carteira para capital de giro, para financiamento de outras obras. Também chegam operações concluídas, que aí é aquela operação de true sale que eu comentei com vocês no começo, que o empreendedor ele quer antecipar essa carteira ou vender definitivamente essa carteira, que já não tem mais risco de obra, para construir, para injetar em outros projetos, e isso é possível, sem problemas. Por hora, está se falando apenas de securitização de empreendimentos, que é apenas uma forma de captação de recursos, mas numa data, normalmente posterior à necessidade do empreendedor. Sobre a captação de recursos para exatamente fazer as obras, tem novidades? Na verdade, a grande maioria das nossas operações é captação para as obras, né? Como eu comentei no começo da minha apresentação, Jorge, a gente entrou, inclusive, em empreendimentos com 0 de obras, né? Toda a carteira nos possibilitou financiar 100% das obras, tá? Então, essa estrutura que eu comentei com vocês, que é um plano empresário via securitização, né? Como se fosse uma estrutura de plano empresário, mas captado via mercado de capitais, justamente para a gente financiar obras. Como é que funciona isso no detalhe? Tanto para loteamento quanto para fracionado, ou incorporação, enfim, qualquer outro recurso. Por exemplo, eu capto
eu faço uma operação pela totalidade do remanescente de obras, então 20, 30, 40, 100 milhões, por exemplo, e liquido isso no tempo conforme o andamento das obras. Então, por exemplo, eu liquido uma primeira tranche de 5 milhões. Isso vai para o fundo de obras, o nosso engenheiro mensalmente vai, mede as obras e a gente vai reembolsando essas obras no tempo. Acabaram os 5 milhões, a gente liquida mais uma tranche de 5 milhões e, de novo, a gente vai aportando os recursos conforme o andamento de obras, tá? A ideia é justamente aportar recursos para a obra desses projetos. Estou para lançar um loteamento, mas primeiro quero garantir recursos das obras. Valor aproximado de 3 milhões e meio. Qual a melhor modalidade se encaixa no meu caso? Samuel, para a gente captar via securitização, na verdade, a gente precisa entender em que momento você está, tá? Se você estiver no momento pré-vendas, você pode fazer uma captação via equity ou via dívida também, que a gente chama de ponte, né? Financiamento ponte. São recursos menores que a gente mata com a securitização. O que significa isso? A gente pré-paga essa operação depois via securitização. Quando o empreendimento já tem carteira, o ideal é que seja feita a securitização, porque é uma captação numa taxa mais baixa, porque o mercado entende como um outro risco, né? Uma operação menos arriscada. De novo, via CRI, a gente tem o entendimento do mercado, que por conta de todo o dever fiduciário, né, de toda a regulamentação por trás desse papel, além da isenção de imposto, que é um papel muito atrativo. Isso naturalmente se traduz em taxa, tá? Então, se você ainda não tem carteira, você vai a mercado primeiro via equity ou via empréstimo ponte, e num segundo momento, assim que o empreendimento já tem carteira, a gente emite uma operação de securitização, pré-paga essa primeira operação feita e continua financiando as obras, tá? Como funcionam os gatilhos em um cenário que em um mês os recebíveis passam a ser menores aos valores das PMTs, devido à oscilação do mercado? Tá bom. Quando a gente monta o fluxo de pagamento do investidor, a gente monta já baseado no fluxo de recebível existente do empreendimento. Então, a gente tem a oscilação já prevista nesse fluxo e a linha da securitização, do CRI, ela sempre vai estar abaixo dessa linha. Então, a gente primeiro estuda o passado desse empreendimento, o comportamento de pagamento, a gente leva em consideração a velocidade de extratos, a gente leva em consideração a inadimplência, o comportamento de atraso, para que mesmo quando as operações passam por momentos desfavoráveis, como aconteceu nos 2 últimos anos, a gente não tenha problema nenhum com as operações, tá? A gente, aqui dentro de casa, esses 2 últimos anos, a gente teve tiveram carteiras que sofreram bastante, e mesmo assim as PMTs foram pagas integralmente, e a gente ainda devolveu o excedente para o empreendedor. A gente sempre tenta montar a operação mais saudável possível, para que, mesmo num cenário de estresse, a gente não exija aporte do lado da empresa para pagamento da PMT. Agora, vamos supor que num cenário de grande distrato, por exemplo, quase que a totalidade dos contratos distrataram, aí sim a gente vai precisar redesenhar a curva do papel, isso é chamar a assembleia de investidor, e a gente também vai precisar de ter um aporte da empresa de forma a equalizar o fluxo dessa operação. Obrigada, Rodrigo, pela tua pergunta. Qual o valor da multa para a antecipação da quitação da carteira? Depende, tá? Os fundos aplicam esse pênalti de diversas maneiras. Como eu comentei no momento que eu falei disso, eu sei que existem operações que, inclusive, aumentam a taxa da operação
conforme a diminuição desse prazo, conforme a duration do investidor diminui, tá? Então, isso pode se traduzir em aumento de taxa para a operação e aí, ou multas, né? Eu já vi multas a partir de 2%, tá? Então, tem players aí que cobram 3%, 4% de multa de pré-pagamento. Inclusive, eu já cheguei a ver 9%, mas era um contrato realmente leonino, assim, não é prática, mas a gente vê multas que montam mais ou menos essa faixa. O que vale ressaltar nas nossas operações que a gente estrutura aqui dentro da FortSec? O pré-pagamento, eu estou falando do pré-pagamento total da operação, tá? De a empresa aportar recurso para matar a operação. Agora, os créditos que antecipam, por exemplo, você tem um cliente, você vendeu o lote, a fração para esse cliente e ele resolveu antecipar. Ele fez um contrato com você de 10 anos, mas ele decidiu pré-pagar o lote ou a fração dele. Esse pré-pagamento natural da carteira não deve incidir em multa, porque, na verdade, isso é pior para o investidor. Se eu não pré-pagar a operação, lá na frente, o fluxo de recebível que tinha aquela gordura, ela passa a ficar mais apertada ou até inverter. E aí, exigir lá na frente aporte do empreendedor, e isso a gente não quer, de novo. O projeto ele tem que se pagar. Então, antecipações natural do fluxo de recebível, do fluxo que é lastro da operação, ele pré-paga naturalmente a operação e isso não deve incidir em multa, pelo menos aqui nas operações que a gente estrutura, a gente não permite que isso aconteça para que as operações continuem saudáveis, para ambos os lados. E as debêntures são alternativas apenas para a fase de obras? Não necessariamente, né? A debênture é um título de dívida que a empresa ela pode emitir a qualquer tempo para levantar recursos no mercado. O que a gente vê, primeiro que para você emitir uma debênture, como as estruturas de debênture elas são menos complexas, menos estruturadas, elas exigem uma taxa maior, né? Porque a captação ela é quase que clean e muitas vezes ou você não tem esse acompanhamento milimétrico que a gente faz via essas operações de CRIs, mas ela pode ser uma captação de dívida a qualquer tempo, né? Para a empresa. Então, empresas de diversos segmentos, não só no mercado imobiliário, mas, por exemplo, uma companhia aberta, enfim, uma companhia automotiva pode emitir uma debênture para conseguir levantar recursos aí no mercado de capitais e injetar no seu negócio. Quais os critérios que a FortSec emprega? Sabendo de antemão, podemos estruturar novos negócios pensando nessa parceria captação. Carlos, a gente, na verdade, a gente olha tudo que chega para a gente, tá? Todos os projetos. E as nossas operações, elas não são operações de prateleira, ou seja, eu financio X%, eu tenho que ter carteira de tantas vezes o valor de obras, a minha estrutura vai começar assim, vão ser tantas tranches, enfim, não existe modelo. A gente estuda projeto a projeto, entende qual é a melhor estrutura para esse projeto, tanto estrutura de captação, de liquidação, como estrutura de garantias também. Como eu comentei lá no início, dependendo do projeto, a gente vai seguir com a F das cotas da SPE, que é menos onerosa, é muito mais rápida, a gente está falando de cartório de títulos e documentos, e a gente não precisa seguir com a F alienação fiduciária,
de lote a lote, fração a fração, mas existem projetos que não estão constituídos em SPE, enfim, e precisam ter uma outra estrutura de garantia, tá? Então, a gente olha sempre o que faz sentido para o projeto. Legal comentar aqui que muita gente me pergunta sobre carteira SACOC, gradiente, enfim, carteiras que têm uma correção mensal ou anual, e o mercado geralmente gosta de fazer operações para carteira saque ou price. É viável a gente fazer operação para esse tipo de carteira? Sim, a gente faz. True sale, que é a venda definitiva, é mais difícil, mas cessão de carteira, desde que seja uma operação saudável, que a gente entenda que toda essa remuneração no tempo vai voltar para o empreendedor, a gente faz esse tipo de operação sim, tá? Qual o LTV aproximado da emissão sobre o valor de face dos papéis trazidos à VP? Poderia nos dar uma ideia em relação aos papéis do mercado imobiliário tradicional? 200% seriam suficientes? Seriam mais do que suficientes, tá? A gente aqui, na verdade, a gente olha caso a caso, tá? De novo, projeto a projeto. Mas a gente trabalha com duas razões de garantia nas operações. Uma de saldo devedor e uma de PMT. A de PMT tudo que cai na conta deve representar um percentual do valor que eu tenho que pagar para o investidor. Por exemplo, se a PMT do meu investidor é R$100 por mês, eu preciso que caia na minha conta R$130, R$140, eu pego os R$100, pago o investidor, e esses R$30, R$40, ao invés de eu pré-pagar a operação, eu devolvo para o empreendedor para ele tocar o dia a dia dele. Então, essa é a primeira razão de garantia. A segunda é a de saldo devedor, ou seja, os créditos pelo prazo da operação, trazidos a valor presente, pela taxa da operação, devem representar um percentual do saldo devedor do CRI. E aí, a gente nem está falando de 200%, a gente vai surfar aí entre 130% a 150%, depende da operação. A gente já conseguiu, inclusive, colocar razões de garantia menores do que essas que eu pontuei. É um pouco mais difícil, pode refletir em taxa, então, geralmente, a gente fica nesse percentual. E o LTV também vai depender muito, a gente não tem uma receita de bolo, a gente consegue chegar aí no máximo, num volume máximo de 80%, mas também, de novo, a gente já chegou a ver operações com LTV acima disso, mas eu não estou falando, eu estou falando da carteira de vendas existente, não do potencial todo do projeto, tá? No caso de retorno de unidade, quanto tempo o empreendedor tem para revendê-la, sem ter que arcar com o custo da mesma? E aproveitando, no caso da revenda, se o valor for acima do valor anterior, com quem fica a diferença? Sempre com o empreendedor, tá? Na verdade, tirando um pouco daquele estigma que tinha no mercado de se a operação distrata, eu tenho que aportar o recurso na operação para liquidar esse crédito que distratou. Eu tenho que arcar com as obrigações desse crédito. A gente não faz essa operação, tá? Geralmente, né? Tem operações de venda definitiva com coobrigação, que isso é uma característica da operação. Mas em todas as operações que a gente tem desenhado, aquela gordura que eu deixo é para que justamente vocês tenham essa flexibilidade de tiveram distratos, volta para a carteira, revende, quando voltar para a operação, a gente volta a contar com esse dinheiro na conta da operação. E, por exemplo, quando eu estruturei a operação, a tua carteira era de R$100 por mês, tá? Desculpa, R$140 por mês. Tiveram distratos, essa carteira caiu, por exemplo, para 130. Se a minha razão de garantia da operação é 130, eu continuo atendendo a razão de garantia, não vou te exigir nenhum aporte,
vou pegar dos 130, 100 vou pagar meu investidor e 30 vou te devolver. Quando você revende essa operação e essa carteira, que antes era 140, foi para 130, agora foi para 180, eu continuo com a minha PMT do investidor de R$100. Então, entrou 180 na minha conta, quando eu falo na minha conta é a conta da operação, eu pego R$100, pago o investidor no mês e no mesmo mês eu te devolvo os R$80 que foram remanescentes, né? Que sobraram na conta, tá? Isso também funciona para a carteira SACOC, né? Quando a gente estrutura a operação para a carteira SACOC, a gente desconsidera essa correção anual ou mensal, né? No caso da Gradiente. E a gente faz uma operação considerando que hoje a parcela que o cliente paga é a mesma parcela até o final da operação. Ou seja, eu monto uma operação abaixo dessa linha, que vai deixar com que a operação continue saudável, mesmo que o empreendedor, às vezes, tenha que abrir mão dessa correção para manter o cliente. E toda essa correção que ele conseguir aplicar vai voltar para ele nesse excedente mensal. Bom, gente, eu acho que é isso. Espero que eu tenha respondido todas as dúvidas. Foi um pouquinho rápido, então espero também não ter sido muito... não tenha sido muito complicado, que todo mundo tenha entendido, mas caso queiram me perguntar mais coisas, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Aqui estão os nossos contatos. Meu e-mail direto é juliana@fortesec.com.br e tem aí também o e-mail do meu time, que é comercial@fortesec.com.br. Obrigada aí pelo tempo de todo mundo e até a próxima.